comentar com você neste vídeo sobre a contratação muito possível, quase muito certa já. Já há inclusive um acordo verbal entre Cruzeiro, né, e Léo Jardim. E o técnico português, né, franco-português, poderá ser o novo comandante do banco de reservas da Raposa. Gente, acho que isso aí é um salto de qualidade impressionante, né? Ao menos pode ser, né? Em teoria, é um salto de qualidade impressionante diante do técnico que o Cruzeiro tinha no comando do seu banco de reservas, né? O técnico Fernando, né? O complicado Diniz, né? Fernando, o perdidaço Diniz, né? Que felizmente, né? Já foi-se embora. O maior acerto do Cruzeiro em relação ao Diniz foi ter mandado embora o mais rápido possível, né? Muitos falavam, né? Fluminense não caiu porque ele não ficou lá o tempo suficiente para levar o Flusão para a segunda divisão. Cruzeiro não caiu porque ele não chegou a tempo, né? Piada que se conta, mas se você olhar para o que foi o desempenho do Cruzeiro e também do Fluminense, olha, piada que tem muita legitimidade. Diniz, contudo, é passado, que não volte nunca mais, né? E vamos agora falar do Léo Jardim, gente. Antes disso, pedir a sua gentileza de deixar aí o like, né? Se você puder, deixe depois um comentário, pode criticar, pode deixar sugestão. Se inscreva no canal, Josa, você não faz muitos vídeos do Cruzeiro, é só você pedir. É só você cobrar. Este canal aqui se volta também para as cobranças daqueles que estão inscritos aqui no canal, gente, tá? Então, aqui a torcida e o time priorizado vai ser aquele time, ou torcida, que cobrarem pelo trabalho, né? Então, quem puder, se inscreva aí no canal também, tá? A gente tem no grupo, né, o grupo de membros do WhatsApp do canal José Novaes, torcedores do Arquival. Não temos nenhum torcedor neste momento do Cruzeiro. Gente, que história é essa? Eu quero torcedores do Cruzeiro lá. Para tanto, precisam virar membros aqui do canal. Olha, se você também puder deixar um Pix, de qualquer valor, fico muito grato por essa generosidade também, tá? Muito grato. Deixaria a chave aqui do Pix no comentário fixado. É importante para o trabalho. E quando falamos em Pix, estamos falando de que não há valor moralmente baixo para Pix. Qualquer valor, R$1, R$10, 20 mil reais, 50 milhões de reais, 1, 2, 3, quaisquer valores, gente. Ficarei eternamente grato. Eu nunca me esqueço daqueles que contribuem financeiramente com o meu trabalho. Muito obrigado também por essa generosidade. De antemão, já agradeço a vocês, torcedores e torcedoras do Cruzeiro. Vamos lá. Primeiro, Cruzeiro tem de tudo para detonar na temporada de 2025, gente. Tem feito contratações importantes, tem mantido também jogadores importantes. Matheus Pereira, por exemplo, né? Agora, a gente olha para essa equipe do Cruzeiro e a gente percebe que temos um elenco. Mas o grande problema desse elenco é que ele precisa de um grande treinador. Em alguns aspectos, esse elenco ainda precisa de um outro reforço aqui, num setor ou no outro, né? Há setores que foi muito bem reforçado, enquanto outros ainda precisam de alguns reforços, né? O que percebemos, portanto, é que houve ali uma configuração de elenco que precisava ser melhor acertada. Contudo, há tempo ainda para isso, né? E o Cruzeiro pode ir ao mercado e buscar ainda um outro jogador que possa satisfazer a necessidade de um elenco altamente competitivo. Contudo, acho que o Cruzeiro tem neste momento já é muito suficiente para o Cruzeiro fazer uma grande campanha em 2025. Mas eu sempre via. O que eu sempre via? Eu sempre via um grande problema aí no Cruzeiro. O banco de reservas, né? O comando do banco de reservas, né? Depois da eliminação da demissão do Seabra, né? Buscaram quem? Ele, né? O Fernando Diniz, né? Aquele que, enfim, o cansativo Fernando Diniz, né? É muito improvável que as pessoas consigam suportar o Fernando Diniz sem se cansar dele durante um tempo, né? Ele não se renova, ele não estuda. O pessoal fala, é um estudioso. Mentira, eu sei o que é, né, o trabalho de um técnico de futebol. E eu garanto para você, Diniz não estuda nada. Absolutamente nada. Ele é mais um técnico brasileiro que acha que estudar não é necessário. Ok? Vamos lá. O Cruzeiro precisa de um técnico que faça a diferença, né? E acho que o Cruzeiro, ao buscar o Léo Jardim, está buscando um técnico de um nível, de um Jorge Jesus. Há um vídeo aqui nesse canal de 2 anos atrás, né? Inclusive que eu estou atualizando, né, muitas informações e tal, em que eu até fazia um paralelo ali entre o Léo Jardim e também o JJ, né? Acho que o Léo Jardim é esse técnico que tem essa capacidade de fazer um trabalho aqui no Brasil semelhante ao que fez o JJ, né? Os técnicos que passaram pelo Botafogo, né, portugueses, a meu ver, não conseguiram chegar ao nível do trabalho feito pelo Jorge Jesus. Léo Jardim é esse técnico que pode perfeitamente fazer esse trabalho, tá?
Ele é novo ainda, tem 50 anos, a partir de 2021 foi trabalhar no Oriente Médio, né, trabalhou no Rayyan, né, trabalhou no Shabab Al-Ali e também Shabab Al-Ali, Al-Rayyan e agora finalmente no Al-Ain, né? Muito sucesso, sem dúvida nenhuma, mas o que a gente percebe quando olhamos para os jogos das equipes do Léo Jesus é que ele precisa de um cenário bem mais competitivo do que o cenário do Oriente Médio. Ele, gente, é técnico demais para ficar apenas ganhando dinheiro, né? Enfim, perdendo tempo, né, na sua carreira lá no Oriente Médio, né? É um técnico que pode comandar muito boas equipes no futebol europeu e pode comandar excelentes equipes aqui no futebol brasileiro. É muito importante para um técnico português que ele faça um trabalho desafiador, né, e vencedor aqui no Brasil, porque quando isso acontece, ele tende, inclusive, a ser agigantado, né, lá no futebol europeu. Né. Lá na Europa, eles presumem que no Brasil nada funciona, né, que o futebol é muito bagunçado e que um técnico europeu, quando desembarca aqui, não vai ter condição de fazer sucesso neste ambiente de bagunça. Quando o técnico, a despeito de toda essa bagunça e desta desorganização, consegue fazer um trabalho muito bom, lá na Europa esse técnico é visto como alguém muito poderoso, muito importante. Daí que os profissionais que saem daqui sempre conseguem grandes empregos lá nas equipes europeias, né? Ou seja, o JJ conseguiu isso, né? Outros técnicos portugueses também conseguiram, e esse tipo de situação atrai muito, né, o Léo Jardim, porque ele também pode futuramente conseguir muito sucesso lá na Europa, caso tenha sucesso no Cruzeiro. E para tanto, acho que ele chega numa equipe que dá para ele sim suporte para que ele consiga fazer esse excelente trabalho. Nesse sentido, acho que é um nome muito interessante sim, desafiador, e parabéns aí ao Cruzeiro por ter ido, por sair da casinha, né, e ter ido buscar aí um técnico que possa realmente ser muito diferenciado. Como eu disse, 50 anos, é um técnico que gosta muito desse 4-2-3-1 como esquema preferencial, é contudo um técnico que consegue mudar bastante tanto esquema tático, como também consegue mudar até mesmo, né, a maneira como a sua equipe joga para ela se adaptar às dificuldades de uma partida e às dificuldades propostas pelo adversário, às dificuldades propostas pela temporada. Tá? É um técnico que gosta que a sua equipe jogue, sobretudo no ataque, é, portanto, um técnico ofensivo, tá? Um técnico que gosta de acelerar os processos, um técnico que gosta de uma equipe vertical, que chegue o mais breve possível ali ao campo de defesa do adversário. É um técnico que utiliza rapidez, mas rapidez com inteligência. Não estamos falando apenas de jogadores correndo como loucos ali para a área do adversário. Estamos falando em jogadores que tendem a ocupar espaços, né? Ocupar espaços inteligentes, né, para percorrer esses espaços, de tal sorte que, quando eles chegam ali à área do adversário, eles chegam numa situação muito favorável, numa correlação de forças muito favorável para a recepção de um passe e para um arremate para o gol. Ele treina isso exaustivamente. Né? Como é que a gente chega à área do adversário em condição, né, de ter uma correlação de forças favorável, né? E para tanto é o seguinte, estamos falando aqui, portanto, uma situação em que a equipe saia ali do campo de defesa, tá? Para os técnicos tradicionais, o que acontece? Ele treina uma coisa ou outra. Ele treina a equipe para acelerar o processo e chegar rapidamente ao campo de defesa, ou então ele treina a equipe para, quando lá estiver, ela saber o que fazer, né? Saber trabalhar, por exemplo, ali uma infiltração de um jogador, né? Saber fazer um passe que quebre linhas de marcação, fazer com que um ou outro dos seus jogadores ataque o espaço ali no costado da zaga, ataque o fundo do campo e assim por diante. Então os técnicos tendem a fazer essa preparação. A preparação para o seu time, né, conseguir furar o bloqueio defensivo quando estão presentes no terço final, ou a preparação quando a sua equipe parte do campo de defesa para que elas consigam chegar o mais breve possível lá no campo de ataque. Ok. O Leonardo Jardim, ele tem uma tendência a treinar a sua equipe para, quando ela se projeta do campo de defesa para o campo de ataque, ao mesmo tempo, enquanto ela está se projetando, ela já faça uma leitura dos acontecimentos do jogo para que ela consiga, ao chegar no terço final, já saiba o que fazer, para que ela não perca tempo, né, tentando entender como furar esse bloqueio defensivo. Então veja, os jogadores são treinados para, enquanto eles estão correndo, eles observem o que está acontecendo, né? Eles observem qual é a correlação de forças de um dos seus atacantes com o zagueiro adversário, observe a correlação de forças, né? Onde há mais força, na minha equipe ou no adversário, naquele tal espaço ali do campo, naquele outro espaço do campo, né? Eles observam, são treinados para isso também. Como furar esse bloqueio defensivo, como gerar uma infiltração,
Tudo isso, os jogadores que estão correndo já estão pensando, já estão colocando isso, portanto, ali na prática, né? Já estão colocando em campo essas ideias. Eles não chegam lá para, né, começar a praticar essas ideias de como furar a defesa adversária e fazer um gol. Eles já pensam tudo isso quando estão chegando ao campo de defesa, tá? Bom, eu tô falando dessa questão do contragolpe porque o Léo Jardim não é um técnico, a despeito de ser muito ofensivo, que fica o tempo inteiro com seu time lá no ataque. Aliás, ele tem uma frase que é o seguinte: quando eu tenho grandes jogadores, eu vou fazer minha equipe ser competitiva e jogar muito bem. Quando eu não tenho esses grandes jogadores, eu vou fazer minha equipe vencer. Ou seja, e para vencer, ele usa as armas que ele tiver à sua disposição, tá? Então o Léo Jardim é um técnico que, diante de equipes mais poderosas, vai fazer com que esse Cruzeiro trabalhe, sobretudo, no terço inicial, né? Com uma compactação defensiva absurda, colossal, mas é uma compactação defensiva que mostra claramente que não temos aí uma marcação defensiva passiva, mas uma marcação ativa. O que significa isso? Eu não estou esperando a equipe adversária perder essa bola de uma forma ou de outra. Eu estou o tempo inteiro pressionando essa equipe adversária, submetendo-a a erros para que ela perca essa bola e eu possa recuperá-la. Ou seja, na proposta defensiva do Léo Jardim, nós temos também a prática da ofensividade. Ou seja, uma ofensividade em relação ao jogo do adversário, para tomar essa bola do adversário. E quando toma, a aceleração precisa acontecer o mais breve possível. E como eu disse, enquanto a equipe acelera, ela já está pensando o que tem que fazer quando chegar à área do adversário, tá? Agora, quando a equipe está trabalhando no terço final, e o Cruzeiro fará isso diante de adversários mais frágeis do que a Raposa, né? Então ele também treina a equipe para trabalhar justamente essas infiltrações, né? Para saber lidar com isso. Aí temos troca de posição, a gente vai ter inversões, vamos ter lateral fazendo dobradinha com atacante, né? Com atacante de lado, vamos ter atacante fazendo facão, ou então o lateral indo ao fundo do campo, né? Ou fazendo facão enquanto o meia ataca o fundo. A gente vai ter essas situações sempre em curso, ou seja, dobradinhas, né? Para confundir muito a marcação do adversário. O Léo Jardim é um técnico que pensa muito o tempo inteiro e tenta inclusive colocar estudos em práticas, né, para conseguir, enfim, fazer com que a sua equipe tenha um ótimo desempenho defensivo, né? Ele treina, ele procura soluções. Ao mesmo tempo, né, ele sempre procura estudar o adversário para encontrar essas brechas, né? E também treina a sua equipe, quando é possível, antes dos jogos, para atacar essas brechas deixadas em campo pelo adversário. Ou seja, ao mesmo tempo que ele compreende, né, ele presume o Cruzeiro como uma potência, ele sempre vai respeitar o adversário na medida que estuda formas como esse adversário joga para encontrar, né, problemas deixados por esse adversário para atacar esses problemas durante a partida. Ou seja, temos um técnico extremamente sério, estudioso, que trabalha o tempo inteiro, é full time, o cara trabalha de noite, quando chega em casa, de madrugada, quando está dormindo, quando está sonhando. É um negócio assustador, ao mesmo tempo que é um técnico que não dá muita moleza para jogador folgadinho, né? O jogador tem que entrar na onda. E um detalhe importante que ligado a isso é o seguinte: vai ganhar vaga na equipe principal do Cruzeiro quem treinar bem. Não é o jogo que vai necessariamente escalar o jogador. O Léo Jardim não é um técnico submetido às circunstâncias de uma partida ou de outra, né? O que vai escalar o jogador é o desempenho dos jogadores no treinamento, de tal sorte que o jogador, né, vai ter que treinar, vai ter que entregar muito no treino para que ele vá jogar como titular, né? Então nós temos, portanto, aí dois processos, né? A intensidade nos treinamentos e a intensidade também durante os jogos. De tal sorte que o Léo Jardim tende a usar muitos jogadores. Então muitos recebem oportunidade, porque quando ele percebe que a equipe, que um ou outro atleta está ali perto de se desgastar, não está muito bem fisicamente, ele dá um tempo para esse jogador para que outro possa assumir o seu lugar. Para jogar na equipe, o jogador precisa estar muito bem fisicamente. Isso é um requisito vital para o Léo Jardim, tá? E ele sempre levou isso muito a sério, tá? O que significa isso também? Significa que a própria preparação física do Cruzeiro vai ter que ganhar muita relevância. Gente pesquisando o processo, muita gente estudando o corpo do atleta, muita gente ali observando o que está acontecendo. Ou seja, estamos falando de um técnico que pode trazer uma inovação muito gigantesca para o clube no geral, tá? Então, o nome do Léo Jardim não é apenas o nome de um técnico que possa fazer o Cruzeiro jogar muito bem. Estamos falando de um técnico que possa melhorar muitos processos no clube. E se eventualmente daqui a 1 ou 2 anos ele possa sair do clube, ele vai deixar muitas dessas coisas aí construídas. Portanto, estamos falando de um técnico que constrói muito o clube e não somente tende a construir a equipe. Então, em virtude de tudo isso, eu diria para vocês que, em teoria, Léo Jardim, para mim,
é um excelente nome, gente. Um dos melhores técnicos do futebol mundial hoje que poderia chegar ao clube brasileiro. Neste caso, chegando aí a Raposa. Sorte ao Cruzeiro, caso isso aconteça. Sorte ao Léo Jardim e muito sucesso a Raposa aí nessa temporada de 2025, gente. E por fim, se você puder, de novo, né, deixa o Pix para dar uma força aqui para o meu trabalho. Muito obrigado por essa enorme generosidade. É isso, gente. É isso.